CCJ do Senado, como eu estava antecipando no início do Conexão, aprovou a PEC da reeleição. Depois de 28 anos e 3 presidentes reeleitos... A Comissão do Senado aprova a PEC que prevê o fim da reeleição. Acho que isso aqui não passa no Senado, não. Eu tenho algumas dúvidas de que isso vai passar, porque há muitos políticos. Uma emenda aumentando o mandato de senador para 10 anos. Tenho dúvida também se isso avança, Fabíola, a ponto de ser aprovado, de virar lei. E eu peço a você que se mobilize enquanto é tempo, cidadão brasileiro. Quando o assunto é eleição no Brasil, prepare-se. Sempre tem uma reviravolta. Já teve mandato de 6 anos, depois virou 4. Já teve até tentativa de 3º mandato. E agora, mais uma mudança bombástica vem aí. O fim da reeleição. Mas será que é mesmo para melhorar? Ou tem algo por trás? E o mais estranho, oposição e governo parecem concordar. Mas se todos concordam, por que tanta pressa? E por que já tem senador trabalhando nos bastidores para tentar garantir 10 anos de mandato? Fica com a gente e entenda o que pode estar por trás dessa jogada silenciosa que pode mudar tudo no seu voto. Vamos lembrar. Antes da década de 90, o presidente do Brasil não podia se reeleger. Foi no governo FHC que a reeleição foi criada. Na época de Lula, com o sucesso dos 2 mandatos, chegaram a cogitar um 3º. Mas a proposta não foi adiante. Agora, o novo plano é acabar de vez com a reeleição para presidente, governador e prefeito. Todos teriam apenas um mandato de 5 anos. A Comissão de Constituição e Justiça, CCJ, do Senado, aprovou nesta quarta-feira, dia 21 de maio, a proposta de emenda à Constituição PEC, que acaba com a reeleição para presidente, governadores e prefeitos do Brasil. Entre as principais mudanças está o fim da reeleição, atualmente permitida para cargos do Executivo desde 1997, e a unificação das eleições no país. A partir de 2034, todas as disputas eleitorais, municipais, estaduais e federais, ocorreriam de forma simultânea, encerrando o modelo atual, em que há eleições a cada 2 anos. Mas aí vem a parte curiosa. Enquanto o mandato de presidente, governador e prefeito vai cair para 5 anos. O de senador, que hoje é 8, deveria também cair, certo? Pois é. Mas fontes em Brasília dizem que nos bastidores, alguns senadores querem fazer o oposto: esticar o mandato para 10 anos. A justificativa? Que senadores representam estados e precisam de mais estabilidade. Coincidência? Ou uma forma de garantir mais tempo de poder, enquanto os outros perdem o direito de tentar de novo? Ou os senadores estão corretos, uma vez que eles atualmente têm o dobro de tempo no mandato dos outros cargos? Mudando para 5, automaticamente eles iriam para 10? Fim da reeleição é o que nós queremos, para dar maior previsibilidade ao país, inclusive acabando, como está no projeto, com a questão de eleição de 2 em 2 anos, vai ser uma eleição geral. Mas tem uma pegadinha, sempre tem uma pegadinha. E eu peço a você que se mobilize enquanto é tempo, cidadão brasileiro. Colocaram lá um jabuti, né, que é para todos os mandatos vão ficar 5 anos, ok, mas o senador querem passar para 10 anos. Você já imaginou se 8 anos aqui é tempo demais, é uma tendência de acomodação, de perpetuação, porque são emendas parlamentares, mordomia, benefício de tudo que é jeito, querem aumentar para 10 anos. Com apoio da base e da oposição, aprovou esse texto base que acaba com a reeleição e tem mais. Além disso, ele também prevê mandatos maiores. Então, assim, Senado, hoje 8 anos, passaria para 10. Enquanto é discutido o fim da reeleição, há um movimento subterrâneo tentando passar de 8 para 10 anos o mandato de um senador, destoando completamente da PEC original. A proposta é a previsibilidade, a renovação e não a perpetuação do mandato no Senado. Existe um movimento para barrar o que vem sendo considerado até uma anomalia.
A proposta já passou na comissão do Senado e deve ir a plenário nos próximos dias. Alcolumbre, presidente do Senado, disse que está confiante. E o mais estranho, tanto a base do governo quanto a oposição parecem a favor. Mas será que vai passar mesmo? E por que essa união repentina entre rivais tão opostos? O povo será ouvido ou será só mais uma mudança empurrada goela abaixo? Em primeiro lugar, eu sou um pouco cético quanto a isso ser aprovado no plenário, porque uma coisa é comissão geralmente aprova-se tudo. A comissão tem uma permissividade, melhor dizendo, maior. Porque aprova-se na comissão, joga para o plenário decide. Depois tem que ir ainda para a Câmara. Então, eu tenho algumas dúvidas de que isso vai passar, porque há muitos políticos do executivo, senadores que querem ser governadores, por exemplo, deputados que querem ser governadores, que gostariam de ter a chance de ficar 8 anos. A reeleição é um instrumento ainda relativamente recente, se você pensar em termos históricos, que eu acho que trouxe ganhos de alguma maneira, em algumas situações, de premiar bons gestores, mas trouxe escândalos, uso da máquina. Então, eu acho que em muitas situações ela foi mais prejudicial e mais nociva ao Brasil do que benéfica. Eu acho que é um assunto que merece ser discutido com seriedade e não ao sabor de casuísmos, como infelizmente tem acontecido muitas vezes. Tenho dúvida também se isso avança, Fabíola, a ponto de ser aprovado, de virar lei. Eu entendo que a reeleição foi muito nociva para a política brasileira, seria bom que ela terminasse e que não vejo como um problema você acrescentar ao mandato presidencial 1 ano a mais, um mandato de 5 anos. A reeleição foi aprovada no Congresso Nacional sob uma atmosfera vadia, soavam ao fundo vozes de deputados que foram pilhados numa fita, eles mencionavam uma certa cota federal que foi providenciada por um então ministro das Comunicações do presidente Fernando Henrique Cardoso, Sérgio Mota, que já morreu. Essas fitas foram, inclusive, publicadas na Folha. Na época eu estava chefiando a redação da Folha. Houve muito barulho na ocasião, foi um escândalo de grandes proporções. Você acha que o fim da reeleição vai melhorar a política brasileira? E os senadores merecem 10 anos de mandato? Quem ganha e quem perde com essa reforma eleitoral silenciosa? Deixe sua opinião nos comentários e, claro, se inscreva no canal Brasil Informa, ative o sininho e mande sugestões de temas. Aqui a gente não passa pano para ninguém. Deputados, governadores, presidente da República, mandato de 4 passaria para 5 anos. E aí, com esse arranjo de mandatos maiores, acabaria a reeleição segundo essa proposta de mudança na Constituição. Não é terminativo, ou seja, a discussão não acaba na Comissão de Constituição e Justiça. Tem ainda algumas fases para passar. Porém, gente, isso mexe no cerne, na estrutura mais básica da política, que basicamente tem ditado, né, no Brasil, principalmente recente, principalmente os grandes líderes que voltam ao poder, e também tem ditado bastante, né, da polarização.